a tomada de posse dos órgãos eleitos significa que neste momento temos todas as condições para se emitir uma providência cautelar para a suspensão da execução do acordo. Então, não se pode tomar posse em janeiro. Inédito. Renamo manda anular o acórdão do Conselho Constitucional e nenhum cabeça de lista eleito nas eleições autárquicas vai tomar posse em janeiro. Veja este vídeo. Todas as decisões jurisdicionais, elas são passíveis de serem anuladas ou de serem suspensas. Não porque haja algum impedimento desse aspecto, mas porque existe uma lacuna na lei. Mas quando há uma lacuna na lei, o que nós fazemos? De forma subsidiária, nós recorremos aos princípios constitucionais, ao princípio constitucional da igualdade. Portanto, para a mesma circunstância, aplica-se a mesma norma ou então o mesmo princípio. Significa que as decisões jurisdicionais, de uma forma geral, elas todas são passíveis de anulação ou de suspensão. E para anulação ou suspensão, a Procuradoria-Geral da República tem competência para tal. Na lei orgânica do Ministério Público, o Ministério Público pode não ir por via do recurso, mas pode ir por via do requerimento. Uma coisa é recurso, outra coisa é requerer. Então, a Procuradoria pode requerer ao Conselho Constitucional que faça uma suspensão ou anulação da execução do acordo. Em que sentido? Todos os acordos ou todas as decisões judiciais que forem manifestamente injustas, elas podem ser suspensas, elas podem ser anuladas. Dando por provado que o acordo do Conselho Constitucional é manifestamente injusto, porque viola a lei, porque viola a Constituição, então existem todas as condições criadas para o conceito de irrecorribilidade, que estava-se a falar, cair por terra. Por quê? Porque existem elementos que comprovam que o Conselho Constitucional extravasou nas suas competências e nas suas atribuições, cometendo vários vícios. Por esta linha de pensamento, aí a Procuradoria, como tem feito com outras decisões, noutras jurisdições, também pode, por esta via, requerer a anulação ou a suspensão da execução do acordo do Conselho Constitucional. Isso equivale a quê? Neste momento, vocês sabem, está previsto para janeiro, em princípio, a tomada de posse dos órgãos eleitos. Significa que neste momento temos todas as condições para se emitir uma providência cautelar para a suspensão da execução do acordo. Então, não se pode tomar posse em janeiro sem que antes haja uma decisão relativamente a esta providência cautelar. Estão a perceber? Então, algumas pessoas podem ter dúvidas, mas quais são esses vícios que o Conselho Constitucional cometeu, que comprovam que é uma sentença, um acordo manifestamente justo? Eu vou ler aqui, para eu não me enganar. São 11 vícios. O Conselho Constitucional cometeu 11 vícios, dos quais, se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou passar a descrever cada um dos vícios. Primeiro, foi o vício de usurpação do poder legislativo. Como vocês sabem, usurpou competências da Assembleia da República. O segundo foi o vício de usurpação do poder administrativo. Como vocês sabem, foram executadas operações que são operações meramente administrativas, operacionais, técnicas, que não são da competência do Conselho Constitucional. O terceiro, da falta de fundamentação. Isso já foi muito dito, o Tribunal Supremo falou disso, a Ordem dos Advogados também falou disso, não vamos nos ater muito disso. A outra questão é a violação dos princípios de justiça e imparcialidade. Conforme vocês sabem, notou-se claramente que o Conselho Constitucional não teve imparcialidade. Um exemplo típico em relação a isso. A sentença que foi proferida no Tribunal de Camavota, o Conselho Constitucional decretou que a Comissão Distrital de Eleições da Camavota não tinha legitimidade para apresentar aquele recurso. Se uma instituição não tem legitimidade para um recurso, significa que o recurso em si já está liminarmente, digamos, indeferido.
Mas mesmo depois de dizer que a Comissão Distrital de Eleições não tem legitimidade, mas conheceu o conteúdo da matéria, deu mérito e decidiu por essa via anular a decisão do tribunal. Portanto, aí é a vício do princípio de justiça e de imparcialidade. O outro, a violação do princípio da tutela dos direitos fundamentais. Portanto, foram violados vários direitos fundamentais. A violação do princípio da legalidade. Violação do princípio do sufrágio universal. Quer dizer, o Conselho Constitucional votou por cerca de 29 mil pessoas, por exemplo, na cidade de Maputo. Violação do princípio da soberania, princípio da separação e interdependência de poderes. Usurpou poderes que não são deles, são poderes administrativos. Violação do princípio da tutela jurisdicional efetiva. Violação do princípio da justiça. E para além destes princípios, destes 11 vícios que eu indiquei, ainda existem dois que são muito importantes a referir. O Conselho Constitucional tomou decisões sobre matérias que não houve nenhum pedido expresso de nenhuma parte. Portanto, a partir do Conselho Constitucional só pode atuar onde houver algum incidente de constitucionalidade. Mas não houve nenhum incidente de constitucionalidade, o Conselho Constitucional atuou sobre as sentenças dos tribunais, significa que o próprio Conselho Constitucional entrou em matéria sem nenhuma base de inconstitucionalidade e também decidiu sobre conflito de competências quando ninguém tinha levantado a questão de conflito de competências. Não é? Por estes vícios todos aqui elencados, existe matéria suficiente para considerar o acórdão do Conselho Constitucional um acórdão, digamos assim, que enquadra-se nas sentenças manifestamente injustas. Por esta via, todo o poder tem o Ministério Público para requerer a anulação deste acordo ou a suspensão deste acordo, ou de forma cautelar, suspender a execução do acordo a partir de janeiro. Portanto, esta que era a matéria que nós queremos partilhar convosco. É um documento que tem cerca de 40 e tal páginas. Nós vamos providenciar tudo, vamos pôr à disposição dos jornalistas e dos moçambicanos. E é interessante vocês perceberem que é o primeiro desafio sério em matéria de direito que é colocado aqui em Moçambique, onde o próprio Conselho Constitucional é colocado em causa. O próprio Conselho, os atos do Conselho Constitucional e o acórdão do Conselho Constitucional está neste momento a ser atacado juridicamente. O edifício da justiça em Moçambique reforça o debate democrático de Moçambique e reforça também a cidadania dos moçambicanos. Portanto, nós achamos que a RENAMO, para além do processo meramente eleitoral, está a contribuir de forma efetiva para o engrandecimento do nível cívico, do nível da nossa qualidade de justiça e também da defesa dos direitos fundamentais dos moçambicanos. Portanto, no cenário prevalece a ideia de recorrentes fazer uma pergunta que era uma pergunta estratégica, não é? Uma pergunta estratégica. Nós já temos todas as instituições internacionais ligadas à justiça, já arrolamos todos os protocolos que Moçambique é signatário, os outros que não é signatário, mas que é possível nós recorrer, mas nós vamos dar um pequeno compasso com uma razão simples. É que a nível dos princípios internacionais, você recorre a uma instituição de justiça internacional quando já esgotou todos os meios processuais domésticos. Então, este documento esgota, assim, toda a batalha e toda a nossa, digamos assim, cruzada jurídica interna, e a partir deste documento nós já temos, digamos assim, os requisitos bastantes para, a partir desta semana ou próxima semana, começarmos a submeter os recursos a nível internacional. Mas qual a base legal que usa para... A questão do contingente policial de fato é interessante, não é? Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Conforme vocês veem, esta nossa vinda aqui à Procuradoria-Geral da República foi anunciada a todos os meios de comunicação social, foi anunciada em todas as nossas plataformas digitais, para um ato nada secreto, é um ato público, é um ato que visa usar aquilo que são os meios democráticos da justiça disponíveis. Portanto, não existe necessidade deste aparato. E veja só, a violação do direito à informação, a violação também dos direitos da própria imprensa. Quer dizer, vocês foram arrastados porque não podem fazer filmagem em frente do edifício da Procuradoria. Olha, a Procuradoria é a garantia, é a guardiã da legalidade. Casa que vai lhe garantir socorro e abrigo no Estado é a Procuradoria. Se em frente da Procuradoria a imprensa é escorraçada,
Se em frente da Procuradoria os cidadãos que estão a vir a pedir justiça também são escorraçados, em frente da Procuradoria os outros moçambicanos que vieram assistir esse ato também são amedrontados, aterrorizados. Cadê um blindado que está ali? O blindado é um veículo para situações de motim. Então temos a força anti-motim, de fato, que só representa uma coisa muito simples. É que Moçambique, neste momento, podemos dizer que praticamente já não temos governo. Porque quando se tem governo, o governo é mesmo para administrar a justiça. O governo é para administrar o bem-estar. O governo é para garantir que os direitos dos cidadãos sejam salvaguardados e também exercidos. Quando um governo faz exatamente o contrário disso, não temos governo. O que nós temos agora é uma fachada do governo, mas por detrás o que nós temos é apenas uma associação para delinquir. É exatamente isso que nós temos. Porque o governo foi assaltado neste momento por uma associação de delinquência que está dentro do governo e usa a força policial, como também foi usada em Maromeu, foi usada em Gurue. Vocês sabem todos os atropelos que houveram em relação aos direitos fundamentais numa eleição. Portanto, esta é a continuidade dessa violação sistemática de direitos que está sendo feita. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum esta força policial que está ali, tanto para a gente desarmada. Aí está. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, ative o sininho de notificação para que não perca as novidades. E tem mais. Deixe o seu like e, por favor, comente e partilhe. Partilhe muito, por favor. Convide amigos e familiares. Basicamente é isso aí. O Conselho Constitucional, ou seja, o Venâncio Mondlane, deixa aí bem claro o que realmente a Renamo está a fazer para então impedir a tomada de posse dos cabeças de listas que foram eleitos no dia 11 de outubro e que o Conselho Constitucional então deu a vitória em massa para o partido Frelimo. E aí então a insatisfação da Renamo mostra aí a sua força de modo então a impedir, a anular, a mandar com que o tribunal, ou seja, a PGR, possa então anular o veredito dado pelo Conselho Constitucional. Era este vídeo que eu tinha para ti. Você já sabe, temos nosso encontro marcado. E por favor, não se esqueça de acompanhar os nossos shots e faça parte da nossa comunidade. Seja o primeiro a ver os conteúdos. Fique bem, até lá!